Boa noite, pessoal. Então, vamos dar continuidade aí da nossa aula, tá? Hoje nós iremos falar de Uripen, tá? Então, eu já tinha mandado o vídeo aula semana passada para vocês. Acho que teve alguém, acho que foi a Camila que perguntou se não tinha vídeo da semana, mas era do Uripen, tá? Esse dispositivo urinário, pessoal, é só utilizado no sexo masculino, tá? Eu não tenho como usar Uripen no sexo feminino, tá? Porque ele parece um preservativo, tá? Isso vocês podem indicar sem consentimento de profissional da saúde nenhum, tá? Vocês estão trabalhando, está lá o paciente, vocês podem falar para a família comprar os materiais que vocês vão colocar o dispositivo no paciente, tá? Só tem alguns cuidados que vocês devem seguir. Acho que eu mandei um vídeo de uma técnica de enfermagem explicando, tá? Mas vocês podem indicar, não precisa de enfermeiro, médico, tá? Indicar isso até para vocês. Eu dou um exemplo clássico, né? Muitas vezes o paciente ele é continente fecal, tá? Então, o paciente ele sente quando está fazendo cocô, mas ele tem aí uma incontinência urinária, tá? Ou muitas vezes o paciente também é acamado. Então, isso vocês podem até falar para a família, em vez de ficar comprando fralda, né? Vocês podem colocar o Uripen no paciente, tá? Porque ele sabe quando vai fazer cocô, e você pode comprar, né? Uma comadre, coloca a comadre no paciente, ele não precisa ficar de fralda, tá? Ele tem que ficar aí com o Uripen, certo? Alguém tem alguma dúvida que queira perguntar sobre Eu o... tenho. Pode falar, Adriana. Nazi, o seu Chico, Hum. ele era uma pessoa que andava, ele não ficava acamado. Uhum. E assim, tinha que trocar 2 vezes a fralda à noite, Hum. porque ele tomava losartan, que fala, né? Isso. Remédio para pressão, Pressão. fala que quem toma esse medicamento tem bastante vontade de urinar à noite, Uhum. né? Acho que tinha diurético associado junto. Não sei. Aí eu não sei. Eu sei que aí nós, né, pensamos no Uripen. Uhum. Mas e quando o paciente ele vira na cama? Como que Hum. faz o Uripen? Aí você vai ter que ter uma extensão maior, que nem se fosse a sonda vesical de demora, aquela que eu ensinei aula passada. Eu tenho acho que uns 4 pacientes que usam Uripen que eu visito. Elas compram aquela extensão e depois compram a bolsa coletora também. Então fica a extensão maior, que o paciente tem mais mobilidade aí na cama. É um dos fatores que você poderia estar utilizando. Tá? Mas se o paciente se mexe muito, isso pode tracionar e o Uripen vai sair, né? Então, aí que a minha dúvida estava aí, né? Se o paciente se mexe muito, ele não pode usar, né? Se não, e se estiver agitado, também não é indicado que ele vai puxar e isso sai com facilidade, né? Que é tipo um preservativo, que nem eu falei para vocês. Agora, se ele for um paciente mais orientado, né? Ou que ele pode se virar na cama, tá? Aí eu compro 2 extensão, tá? Ou então eu pego uma extensão e adapto aí com a bolsa coletora, que é outra bolsa, né? Mas aí já começaria a tornar-se caro, né? Que essa bolsa coletora ela custa em torno de R$ 9, R$ 10, que é da sonda vesical de demora, aquela bolsa que despreza a urina, tá? Essa custa em R$ 9, R$ 10. Agora o Uripen, o jogo completo, ele deve estar aí custando em torno não acho que não chega a R$ 5 o kit completo, tá? Então ele é bem mais barato se eu fizer a associação em relação com fralda, né? Então o paciente que faz uso de Uripen, ele tem assim, vocês, né, como profissional da saúde que vocês vão ser, vocês têm que pensar na parte econômica do paciente também, tá? Mesmo que vocês vão trabalhar numa casa, tem um monte de material, não é que eu vou esbanjar, eu tenho que utilizar aí de forma racional, tá? E o Nazi, Hum. o Uripen, só não estou lembrando, a bolsa pode eliminar o xixi, lavar ela, usar de novo? Pode, Tá. pode sim. Não é Então é só nenhuma, isso. nenhuma bolsa, é um saquinho. Normalmente a gente usa um saco Isso, é. descartável, né? Tem lugares, Adriana, que vende, parece
um recipiente plástico, né? Parece um cone, né? Ele também serve para Uripen. Ele é até graduado, tá? Eu conecto em cima. Se eu achar a imagem, depois eu mando para vocês. Tá? Mas normalmente no hospital a gente usa bolsa coletora, porque a bolsinha, aquele plástico, aquele saquinho plástico, ele custa em torno de 9 centavos cada um. Tá? Então, isso é mais econômico ainda do que usar bolsa coletora. Não tem risco de infecção, que vai subir a bactéria, tá? Porque, que nem eu mostrei lá no vídeo para vocês, não é um procedimento invasivo, não entra no órgão sexual do paciente, tá? É tipo um preservativo com uma ponta, tá? O único cuidado que vocês têm que ter é que esse preservativo não fique frouxo, né? Porque ele pode causar lesão, tá? Na hora de fixar, eu tenho que tomar cuidado, eu tenho que fazer uma tricotomia, tá? Que é retirar, né? Ou aparar o pelo, né? Normalmente o idoso não tem esse costume, então muitas vezes vão ter resistência por isso, tá? Tem idoso que não apara pelo, não quer se depilar, tá? Então vocês podem ter uma resistência em relação a isso. E tudo isso, pessoal, a gente tem que tomar o máximo de cuidado. A gente tem que pensar na parte cultural do paciente, tá? Muitas vezes o idoso que vocês vão estar cuidando, os homens, eles nunca usaram um preservativo. Tá? Então você mostra aquilo para ele, ele pode achar que você está faltando com respeito com ele, tá? Então vocês têm assim, na hora que vocês vão indicar, é até aconselhar você conversar com a família e quando for explicar, esteja alguém da família junto, tá? Porque ele parece um preservativo. Eu mandei a foto para vocês, só que na ponta ele tem uma extensão maior. Mas ele é um preservativo um pouco mais grosso. Até a forma de colocar é igual ao preservativo. Tá? Não tem segredo. Ele vem enroladinho. Eu seguro, lógico, o membro do paciente não precisa estar ereto, tá? É frouxo mesmo, flácido. Eu coloco e desenrolo, tá? E vou prender. Tem uns que já vêm, os mais caros, uma fita adesiva que vai aderir no corpo do pênis, bem na base do pênis. E a outra, normalmente, eu peço, né? Existe umas placas de hidrocoloide mais fina que eu posso colocar para proteger, onde eu vou colocar o micropore. Eu nunca vou fixar com esparadrapo, tá, pessoal? A pele do idoso é sensível, né? E o órgão sexual é mais ainda. Então, na hora de eu tirar, eu posso estar aí lesionando, que na hora de retirar, sair pele junto. E se tiver com ferida, eu não utilizo o Uripen, tá? E eu não posso deixar assim muito tempo. Todo banho eu tenho que trocar e eu tenho que avaliar esse órgão, tá? Isso é porque o nosso curso é só para cuidador de idoso, tá, pessoal? Eu trabalhei na ortopedia do hospital de base, ali os motoqueiros, né, que os moços, então para não passar sonda vesical, que é um procedimento invasivo, que eu levo o risco de infecção de urina para o paciente, nós colocávamos Uripen neles, tá? Em moço, tá? Não é só exclusivo para idoso, tá? É uma vantagem para homem. Eu falo para o homem ter, se o homem é incontinente, até para colocar o papagaio é bem mais simples do que na mulher. Então a mulher não tem esse dispositivo. E ela que tem a maior chance de infecção de urina, né? Mas aí é pela anatomia mesmo, né, que a gente utiliza aí o Uripen, tá? Alguém de vocês não conhecia o Uripen? Todo mundo já? Eu não, eu sei. Não? Nunca Tá. ouvi falar. Nunca Eu ouviu também falar? não. Tá? Não conheço. Também não. Então, isso vocês podem indicar, viu, pessoal? Tranquilamente. Tá? Isso se torna até vocês mais profissional. Tá? Quando a família começa a conversar com vocês, eles veem que você tem um conhecimento de algo que também eles não conhecem, tá? E você vai melhorar a qualidade do idoso e a questão financeira deles também, que é a questão de compra de fralda, tá? Eles vão adorar. E isso eu falo bem claro, desde que o paciente tenha continência fecal, tá? Ele chama para fazer cocô. Se o paciente não tem incontinência fecal e urinária, aí é fralda, aí não tem mais o que fazer, certo? Então, tem algumas imagens que eu vou mostrar só para explicar para vocês. É só um minutinho aí. Vamos lá. Ó, então esse é o Uripen, é o simples, tá? É o mais vendido, ele tem uma numeração, tá, pessoal? Então, quando eu for comprar, não existe aí medida correta. Eu vou ter que avaliar o diâmetro. Então, eu tenho que ver o órgão do paciente para depois comprar,
tá? Porque ele não pode ficar apertado, tá? E ele também não pode ficar muito flácido, tá? Mas ele tem numeração. Acho que são 2 ou 3 numerações, não vou lembrar. Aí, eu sei que tem a caixinha azul, verde e vermelha, tá? Cada uma numeração. Então é isso, é que nem se fosse um preservativo, né? A gente chama até de preservativo urinário, tá? Ou dispositivo urinário. E é nessa ponta que eu vou colocar aí o extensor. E aqui fica a cabeça, né? A glande do pênis, a cabeça do pênis. E eu vou desenrolar isso aí no corpo do pênis do paciente, tá? Aqui, ó, talvez vocês acham para comprar assim, não sei se a imagem tá boa para vocês. Aqui já é um kit montado, tá? Então eu não preciso fazer essa adaptação aqui, ó. Tá? Então esse se torna um pouco mais caro, tá? Porque ele já vem completo, tá? Do que eu ter que montar, mas eu posso comprar o Uripen, eu posso comprar um extensor de silicone ou de látex, como vocês quiserem, e uma bolsa coletora descartável, tá? É isso que vocês vão comprar ou pedir para a família comprar, tá? Tá vendo? Essa aqui, depende da marca, ela é um pouco mais maleável, tá? Ela fica mais frouxa. Aquela que eu mostrei, a gente usa até nos hospitais, na foto anterior, ela é um pouco mais firme, tá? É um látex mais rígido, tá? Mais denso, tá? Então, normalmente vocês preferem até os mais transparentes, porque eu consigo ver. Porque se começar a ficar parar a urina aqui, pessoal, ó, nessa extensão aqui, tá? E corre o risco do o paciente desenvolver infecção de urina, tá? Mesmo sendo homem, porque a urina fica parada e a uretra vai ter contato com essa urina. Aí a bactéria começa a migrar aí pela uretra e o paciente desenvolveu uma infecção de urina, tá? Aí aqui também, tá vendo, ó? Existem vários modelos aqui, onde tem, você já vê o kit completo, tá? Aqui só mostrou desenrolado, tá, pessoal? Eu não consigo colocar o preservativo com ele desenrolado assim, tá? Ele já só foi para demonstração. Ele vem aqui e normalmente a gente usa, esse aqui é um kit completo, eu uso esse, o saquinho dele como a bolsa coletora, tá? Ele é um pouco mais caro, mas aí depende aí da condição da família, se for em aquela relação de fralda, eles vão gastar bem menos do que? Porque um Uripen desse pode ficar até 24 horas no paciente. Tá? Minha Adriana deu o exemplo do paciente dela que colocava à noite, pode ser também, tá? Ou um paciente que é acamado, que é continente, que eu falei para vocês, eu posso deixar ele direto com isso, tá? Mas toda hora do banho eu troco, higienizo o membro, seco o membro, tá? Eu não posso colocar o preservativo com o membro aí com o pênis úmido, tá? Tem que estar bem seco, senão começa a criar fungo e da micose, certo? E aqui tem um desenho que mostra como coloca, ó. Aqui, pessoal, ó, da questão aqui no desenho, a glande está coberta pela pele, tá? A cabeça está coberta da pele. Isso nós vamos perguntar qual que é a preferência do paciente. Tem homem que deixa a cabeça exposta e tem homem que mantém a pele por cima da cabeça, tá? E tem homem que é circuncisado, que é tirado a pele, tá? Que fez a cirurgia, tá? Então a gente pergunta também, certo? Então, ó, empurre a pele do prepúcio, né? Volta para a cabeça do pênis, tá? Esse seria até o mais indicado, por quê? No idoso, pessoal, existe uma patologia que chama parafimose, tá? Essa ponta aqui, ó, ela começa a ficar estreita. Então, quando eu faço, né, a retração, que eu coloco a glande para fora, ela aperta a cabeça, tá? Muitas vezes o idoso não percebe mais porque ele já não tem uma relação sexual ativa, tá? Então ele não consegue perceber. Então na hora que eu vou retrair aqui, eu vejo que garroteou na base da cabeça do pênis. Então normalmente quando é idoso eu peço para cobrir aí a cabeça do pênis. Caso o paciente já fica com a cabeça exposta, então eu posso usar o Uripen com a cabeça exposta, tá bom? Tá, então aí tá vendo, existe 2 fitas. Esse é um método, tá, que a gente usa no hospital, então eu coloco até no final. Eu coloco aqui, eu posso colocar esparadrapo que está em cima do Uripen, aí depois eu retorno o preservativo para frente, tá vendo? Aí a base que sobrar eu coloco metade no Uripen, metade no corpo do paciente para grudar. Então nessa base aqui, ó, quando eu coloco aqui, normalmente eu utilizo uma placa de hidrocoloide, tá? Porque ela protege a pele do paciente, porque o micropore, tá, pessoal? É um esquema que está escrito um esparadrapo especial. Ele é aquele transparentinho, não parece plástico, não parece um filtro, tá? Então é isso que a gente coloca, a gente não usa esparadrapo. Tudo bem?
Alguma dúvida sobre o Uripen? Não, Tranquilo? Posso começar a falar de hidratação? pode. Muito bem, então. Em relação à hidratação do idoso, pessoal, vocês acham que é importante ou não? Sim, Por quê? porque é bom para a saúde dele, né? Isso, para a saúde dele. Um paciente, um idoso, vamos pensar no idoso, tá? Até a gente pode focar bastante em criança, mas uma criança desidratada, normalmente ela está associada, se ela está apresentando quadro de vômito e diarreia junto, tá? É muito difícil uma criança sadia, sem estar com diarreia, vômito, evoluir para uma desidratação, tá? Normalmente as crianças bebem bastante água, bebem bastante leite, então elas ingerem bastante líquido. Diferente do idoso, tá? O idoso não bebe água, tá? Pela perca do paladar, tá? Pela questão de costume. Então, o que acontece? Eu tenho que hidratar o idoso, tá? Quando o paciente não bebe água, professor, só quer beber chá. Não tem problema nenhum, pode beber chá. Não, tá? Porque Então, a senhorinha que eu cuido, ela só bebe chá, ela não bebe muita água. Ela bebe água, mas não muito, ela bebe mais chá. muito idoso, por já perder o paladar, pessoal, um pouco é diminuído, então eles preferem tomar chá, ou eles gostam de fazer uma água com sabor, tá? Uma opção que vocês podem fazer, tá? Oferecer água, coloca aí um limão, pode colocar capim santo, que é a erva cidreira, posso colocar hortelã, posso colocar maçã, para dar uma saboreada aí na água, para dar uma estimulada para esse idoso beber. É porque a água por si só, ela não tem sabor, tá? Então, o idoso, ele acha que a água fica amarga, porque ele já perdeu um pouco do paladar, apesar de a gente saber que a água não tem sabor, tá? Mas eles associam a isso. E assim, eles não têm muito gasto energético, né? Então, nem gasto calórico, então ele fica, né, normalmente mais restrito, então ele não tem gasto, né? Então, não transpiram, pode ver idoso, é difícil você achar idoso que transpira bastante, tá? Porque devido ao que o metabolismo também já é lento, certo? Então, assim, eu tenho que oferecer água. Eu, cuidando de idoso, tem que virar um ritual no meu cuidado, que eu tenho que oferecer água. Né? Uma dica que eu dou é quando vocês iniciar o plantão de vocês, vocês deixam uma garrafinha. Tá? Porque eu faço visita com a nutricionista, aí quando a gente faz visita, a gente pergunta assim, e o idoso bebe água? Bebe. Bebe bem água? Bebe. A gente vai falar, a gente quer comparar. Sabe aquele copo de pinga? Aqueles copinhos. Quantos por dia ele toma? Uns 2. Pessoal, isso não é bem hidratado, tá? 2 copinhos desse não dá nem 400 ml de água por dia, tá? O idoso, se não tiver função renal prejudicada, né? O rim estiver bom, não é cardiopata, onde eu tenho que restringir líquido para ele, ele tem que tomar em torno aí de 2 litros de água por dia. Em média, tá, pessoal? Não existe aí uma regra clássica, né? Depende, se você for ver a quantidade de líquido do meu corpo, eu tenho que ver por massa corporal. Então, depende do meu tamanho, eu tenho que beber até 3, 4 litros de água por dia, tá? Mas é essa a questão, eu tenho que hidratar o idoso, tá? Porque a desidratação leva a confusão mental, tá? Aí eles têm rebaixamento do nível de consciência, tá? E eles podem até entrar em coma, tá? Com simples falta de cuidado, que é beber água, tá? É que nem a Sandra falou, beber chá. Pode ser chá, suco, isso tudo conta como líquido, pessoal. O meu organismo, ele não consegue diferenciar que tipo de líquido está entrando. Não importa que seja líquido, né? E ela faz bastante xixi, é normal? É normal. Depende do chá que você dá para ela, pode ser que estimula mais, né? Mas a questão, pessoal, tipo assim, eu visitava um paciente que tomava ele fala, né, um PET de refrigerante por dia. Para a saúde dele não era bom, mas ele tomava 2 litros de líquido por dia. Oi? Quem está chamando? Ninguém? Tá? Então ele tomava 2 litros de líquido por dia. Então eu estou falando que ele está desidratado? Não, mas ele está se hidratando com um líquido que não é bom, né? Vamos pensar assim, tá? Diferente aí, pessoal, da cerveja, tá? Que vocês vão encontrar idoso que bebe cerveja. A cerveja desidrata, tá? Ele não hidrata, tá? Que o álcool desidrata o corpo. Então, quando começa a urinar bastante,
é porque eu estou entrando no processo de desidratação. Tá? Aí é o efeito do álcool. Tá? Não quer dizer que eu estou hiperidratado. Tá? Paciente alcoólatra pode ver todos são desidratados. Certo? Tem algumas imagens aqui. Tá aqui. Então, aqui, ó, saiba como evitar a desidratação do idoso, tá? Então, os sintomas comuns, né, para mim perceber, é a pele seca, tá, pessoal? Principalmente nós, quando vamos avaliar idoso, eu já percebo pela característica da pele, tá? Existe um seco que é porque a pele é seca, existe um seco porque é de desidratado, tá? Você vê que a pele do idoso é craquelada, tá? Ele não é igual ao nosso. Nosso, quando fica ressecado, fica aquela, parece uma coisa meio transparente, meio esbranquiçada, né? Do idoso não, craquela, porque ele já não tem mais tanta firmeza, não tem tanto colágeno, elastina na pele, então ela começa a ficar mais friável, que a gente fala, tá? Passar bastante creme não é bom? Não, aí hidrata a pele, tá, pessoal? Mas assim, aí eu soltei a parte de fora, sabendo que para mim manter uma pele bem hidratada, a hidratação tem que começar por dentro também. Tá? Não adianta eu só passar creminho e não me hidratar, né? Então, é assim, ia ficar aquela coisa bonita, mas com o tempo vai aparecer aí a questão, porque a oleosidade do próprio creme vai deixar uma aparência melhor, mas logo vai aparecer aí os craquelados aí da pele ressecada, né? Da desidratação do idoso, certo? Aí tem a redução da produção de urina, principalmente vocês, se um dia forem trabalhar com um idoso acamado, ou que usam fralda, até que vão no banheiro que vocês acompanham, você começa a perceber que ele começou a diminuir a frequência de ir ao banheiro, tá? Ou começou a diminuir a frequência urinária na fralda, tá? Então, uma coisa para vocês ficarem espertos, que ele pode estar desidratando, tá? E os sintomas mais graves é a desorientação, eles começam a ficar confuso, né? Ele pode ter queda, né? Por incrível que pareça, muito aluno pergunta, Nazi, mas por que a falta de água faz o idoso cair? Né? Toda a minha musculatura necessita, né, de líquido para fazer qualquer metabolismo. Né? Então, com a falta disso, então eu começo a ter perca de força motora. Então, meu músculo já não consegue, minha parte cerebral já não consegue, tá? A minha parte de equilíbrio não consegue mais sustentar. Então, o idoso muitas vezes pode ter queda, tá? Redução do peso corporal. A maioria dos idosos que vocês irão cuidar, pessoal, eles tomam diurético, tá? Então, eles começam a ter redução de peso corporal. Isso é um fator que nem nós, que eu trabalho na Unimed, a gente fica muito centrado para o idoso não emagrecer, tá? Porque é fator de risco, é fator de queda, né? Então, para vocês terem noção, de 100 idosos que fraturam uma perna, 50 morrem em um ano, tá? Então, o índice de morte é muito grande, tá? Então, a gente perde bastante paciente assim, tá? E o aumento de infecção, né? A urina fica muito concentrada e não tem volume para dar estimulada a micção, tá? De fazer a vontade de xixi. Então, aí esse idoso começa a ter urina acumulada na bexiga e desenvolver infecção de urina, tá? Então, dica na alimentação, né? Então, foi cortar alimentos do cardápio, principalmente com alta concentração de sódio, tá? Isso é para qualquer idoso, não é só porque é hipertenso, tá, pessoal? A gente começa a evitar a questão alimentar dele que seja rico em sódio, coisas muito embutidas, enlatadas, né? Produtos artificiais, então a gente tenta tirar isso do cardápio do idoso, tá? Então, tipo assim, temperos prontos, né? Tipo quinor, sazon, essas coisas, nem pensar para idoso, tá? Pizzas, né? Porque tem bastante queijo, que é um embutido, tá? Apesar de queijo ser bom, mas a mussarela não é um queijo bom, tá? É um queijo gordo, né? Mas é um pouco melhor do que o queijo prato, tá? Quanto mais amarelo o queijo, mais gordura ele tem, tá? E alimentos embutidos, como salsicha enlatada, salsicha, mortadela, salame, que mais? Esses tipos. Então, por essa questão aí de cuidados mesmo. Aí que nem diz aí, né? A gente precisa um idoso, aqueles copos de pinga que eu nem dei o exemplo para vocês, eles precisam aí de torno de 9 copos por dia,
tá? Em torno de 1,7 litros de água por dia para manter a função dele normal. Tudo bem? Tudo. Aí tem a concentração da urina, tá, pessoal? Isso serve para nós também, tá? Normalmente, a nossa primeira urina, ela tem que ser em esses 3 coloração, tá? Ou tem que ser as 3 últimas. O que vocês acham? Eu acho que tem que ser as 3 primeiras. Quando vocês levantam a primeira urina, vocês têm o costume de olhar o vaso sanitário? Eu olho. Tá? E que olho. cor que é essa urina? Eu também olho. O homem não tem muito o que fugir, né? Só se for fazer o número 2 aí que, né, que ele senta aí para urinar, né? Na prática, tá, pessoal? Tem homem que faz xixi sentado, tá? Tranquilo. Tá? Mas quando vocês vão urinar de manhã, que cor que é a urina de vocês conforme essa tabela de coloração? A minha é amarela. A minha é bem amarela. É bem amarela, tá? Então, ela indicaria, pessoal, um processo de desidratação, né? Não é mais ou menos aqui? É. E vocês acham que vocês estão no processo de desidratação? Eu não sei. Eu acho que não. Quanto tempo você ficou sem se hidratar dormindo? Muito tempo, hein? 4 horas, 5 horas. Você só dorme isso, Sandra? Só 4 horas por dia? Minha cabeça não deixa dormir, professor. Não deixa? Dor de cabeça terrível. Então, pessoal, é assim, porque é fisiológico. Tá? Então, um pouco desse lado aí. a urina, nossa, a primeira urina do dia, normalmente ela é mais concentrada e ela é mais escura, porque ela ficou aí de torno de 6 a 8 horas, né? Esse líquido percorrendo no meu corpo e essa urina ficou parada, tá? Porque assim, pessoal, não é porque a gente estamos dormindo que o nosso corpo parou de funcionar, tá? Diminui-se, né, bastante o funcionamento, mas ele continua funcionando, tá? É que nem, vamos dizer assim, uma fábrica que à noite tem menos funcionário, que reduz a produção, mas ela continua produzindo. Nosso corpo é a mesma coisa, tá? Então, nós já estamos no processo de desidratação quando acordamos, tá? Então, o ideal, né, seria... Nós temos 10 minutos de aula só, tá, pessoal? Então, o ideal seria, quando nós acordarmos, é beber um copo de água. Tá? Porque acabando a aula, só tem 10 minutinhos. Tá? Então, para esse cuidado. Mas essa tabela, vocês podem, apesar que no livro também tem, tá? Mas eu vou mandar a figura para vocês, só para vocês tomar cuidado, né? Na questão do idoso. Quando a água, a primeira urina for muito clara, é que meu rim está com um problema. Não é normal eu urinar tipo a água transparente, a primeira urina do dia, tá? Eu tô com algum problema na bexiga ou no meu rim, certo? Não é normal. No decorrer Aí, no do caso dia... disso aí, professor, teria que dar um suco de laranja, né, pra ajudar. Não. Se tiver muito claro. Não, se tiver muito claro, ó, se tiver muito claro, não é porque eu tenho que dar suco para colorir a urina, tá? Se tiver muito claro, é que o organismo está com problema. Tá? Então, ele tem que procurar um médico. A função renal dele está comprometida. O rim dele não está filtrando direito. Tá? Por isso que a urina sai água. Tá? Pode ver, quando eu tomo diurético, não sei se algum de vocês toma diurético, chega uma hora que parece água. Tá? Não tem cor. Por quê? O diurético abre todos os túbulos renais e faz tudo que é líquido sair. Ele não filtra nada. Né? Isso a gente subentende também. Uma pessoa que não toma diurético e urina de manhã igual água, é que o rim dela não está filtrando, tá? Uma vez eu tomo remédio para isso, para quem é hipertenso, tá? Ou que tem uma cardiopatia, como a insuficiência cardíaca congestiva, então eu dou diurético para não acumular água no pulmão, tá? Então, esse tipo de líquido não é normal, tá? Então, eu tenho que tomar cuidado com isso. Então, quando vocês for trocar o idoso ou levar o idoso, isso serve até para criança também. Quando for trocar a fralda da criança, eu tenho que observar a coloração da fralda, tá? É que nem eu falo, tem pessoas que acham nojento, mas o cuidador, ele tem que ver a urina do paciente, ele tem que ver o cocô do paciente, tá? Pode achar que é nojento, mas vocês escolheram a profissão de cuidar, tá? Porque as nossas fezes, a nossa urina diz muito sobre a nossa saúde.
Tá? Então, eu tenho que olhar o cocô do paciente. Eu tenho que olhar a urina do paciente. Mesmo que o paciente anda, vocês pedem que vocês querem ver. Tá? Você é a cuidadora ou cuidador dele. Tá? Então, vocês conseguem ter um parâmetro do que é normal. Tá? Só para vocês saberem, não sei se vocês sabiam, mas quando a fezes, nossa, boia no vaso sanitário, é que eu não como proteína. Quando o certo, a fezes da nossa não é boiar, é para afundar. Tá? Porque quando tá muito boiado, pessoal, que eu não estou ingerindo muita proteína. Tá? O idoso, eu tenho que fornecer proteína para ele. Então, Nossa, professor, eu não sabia disso aí, não. entendeu? Por isso que eu falo, a fezes do paciente, ou como a urina, diz sobre a saúde dele. Tá? Então, essa é a importância da hidratação. E a hidratação da fezes, tipo, agora se é um paciente que não come proteína, mas é ressecado, na hora que faz cocô, parece um tijolo saindo. Tá? Então, essa vai afundar. Tá? Agora, se eu dou bastante água para esse paciente, se ele é hidratado, normalmente não vai ser tão preso assim a fezes dele. Tá? Então, eu posso associar fibra, né, com água, para melhorar a motilidade aí do intestino dele. Tá? Então, essa coloração, vocês têm que tomar cuidado. Quando a urina está muito concentrada, tá? Eu posso perceber que o meu idoso está desidratado. Tá? Muitas vezes, pessoal, vocês vão deparar nesse caso e o médico vai falar que é normal. Não é que é normal. É normal assim, eu tenho um paciente que é renal, tá? Ele está entrando num processo renal crônico, indo para uma hemodiálise, o rim não está funcionando. Quando consegue produzir qualquer urina, é um amarelo bem escuro. Então, para aquele tipo de paciente, isto é normal. Tá? É que nem paciente que hipertenso que toma diurético, que a urina vai sair muito clara, tá? Também é normal, tá? Então, é essa questão. Então, quando eu vou ver a urina, fezes, eu tenho que tomar um cuidado aí, antes de eu abrir a boca, né? Falar assim, esse paciente está desidratado, né? A gente tem que sempre avaliar. É tipo exame, né? Pode ver, quando você escolhe exame de sangue, lá está um resultado e tem embaixo escrito comparar com a clínica do paciente. Tá? Muitas vezes o exame está com alguma alteração, mas o paciente está bem. Tá? Nós não somos robô que tem que ser todo mundo igual. Tá? Dá para comer não? Oi? Não é, que jeito. Cada organismo reage de um jeito, né? Cada organismo reage de um jeito. Tá? É que nem de dormir, Sandra. Quando você falou que dorme 4, 5 horas por dia, eu sou aí do time de você. Normalmente é essa média que eu durmo, até 6 horas por dia. Tá? E eu consigo passar o dia bem. Tem pessoas que não dormem 10 horas por dia, 8 horas, fica super mal, tem baixa produtividade. Então é de organismo para organismo. Tá? E por último, pessoal, tem até uma pirâmide alimentar. Eu não ando dormindo bem porque eu não estou bem. Então, aqui é a pirâmide alimentar. Tá, ó. Então, pessoal, tá vendo? Aqui, ó, depende da literatura. Aqui já pede para tomar 8 copos de água. Ele é a base, tá? Depois pães, cereais, né? De 6 a 11 porções por dia. Isso aqui é o que ele tem que comer por dia, tá? Esse é específico do idoso, tá? Aí depois, ó, grupo dos vegetais, né? De 5 porções. O grupo de frutas de 2 a 4 porções. Aí a carne, peixe, tá? Aí vem a suplementação, que é vitamina D, vitamina B6, tá? Vocês vão ver que a maioria dos idosos toma polivitamínico e toma vitamina D, tá? Porque isso é muito pouco absorvido por o organismo deles, que já estão mais lentificados, tá? Então, normalmente, a maioria dos idosos toma polivitamínico e eles tomam vitamina D também. Principalmente a vitamina D, que eu não tenho muito que tirar de alimento, tá? Para mim ter uma concentração normal aí, eu tenho que comer muito peixe, um exemplo, tá? Para dar a quantidade de vitamina D. E gordura é bem pouco, tá? E é essa tabela. Essa tabela eu vou usar para a próxima aula, que nós vamos falar sobre roupa do paciente, tá? E sobre alimentação, tá? Então, para a atividade para vocês, pessoal, para a próxima aula, vocês não precisam me postar nada essa semana, tá? Eu quero que vocês tirem, ou na aula da próxima aula, ficam com peça de roupa, vocês vão mostrar e nós vamos julgar se essa roupa é boa ou não para o idoso.
mas eu quero que vocês tragam coisa grosseira mesmo, não coisa certinha que a gente já sabe que pode para idoso. Coisa que vocês têm dúvida. Não vai trazer aquelas camisolinhas que a gente sabe que pode, né? Vai trazer um moletom que a gente sabe que pode. Né? Traz uma japona de napa, né? Ô, Nader, Oi. mas isso daí nós fizemos na sala de aula. Lembra que nós levamos comida, levamos roupa? Então, porque repete o assunto. Ah, tá. Entendeu? O assunto repete. Aí depois vamos falar de dificuldade de alimentação. Não é verdade, vocês já até fizeram isso. Então, pessoal, assim, eu vou só comentar. Então, vou falar para vocês de dificuldade de alimentação, falar de dicas de como alimentar quem tiver com dificuldade. Deixa eu perguntar uma Paciente coisa. com sonda. Oi. Deixa eu perguntar uma coisa. Mas e tipo de calcinhas que põe no paciente, no idoso? Que nem tem as calcinhas de lycra, tem de lycra, tem de cotton, né? É assim, pessoal, que nem eu falo, eu não posso esquecer o que o paciente já viveu, tá? Se ele tem costume de usar, que nem as senhoras, calcinhas de lycra, tranquilo. Tá? Mas não tem problema, porque geralmente dá muito escorrimento, né? Calcinha de cotton. Eu, pelo menos, não tenho muito escorrimento quando eu uso. Aí se começar a ter esse tipo de problema, aí o médico já vai proibir falar que tem que usar só de algodão, tá? Então é assim, se tem normalmente assim, as vozinhas, né, usam calcinhas de algodão. Não sei, porque eu não pergunto nas minhas visitas, né, as calcinhas que elas, mas eu via pelo hospital, né? Que é quando a gente ia trocar para deitar na cama, para pôr camisola, a maioria estava de calcinha de algodão, né? E eu não, mas eu sei que tem que usar de lycra, né? Tem sim. Tá? Então, pessoal, então a aula que vem eu só vou comentar sobre a roupa, que é verdade, nós já fizemos essa aula, tá? E se alguém tiver alguma dúvida, pode perguntar. E eu vou falar da dificuldade de alimentação, então, do idoso. Então, essa semana, então, eu quero que a atividade de vocês é dicas de como ofertar alimento para idoso que não quer se alimentar, tá? Procure dicas de como a gente faz para convencer um idoso a comer, tá? Seria mais ou menos isso que é a dificuldade que vocês vão encontrar. Nazi, Oi. essas dicas que você quer é uma dica assim que a gente faz. Sim, não precisa pesquisar, ou a ideia que vem na cabeça que vocês fariam. Eu acho melhor do que vocês trazer pronto de achar na internet.